Fala galera, tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de Física para mais uma resolução da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública aqui em nosso canal TPF, que é o Tenho Prova de Física. Estarei deixando o link do canal aí abaixo do vídeo na descrição, juntamente com o link do canal TPM, que é o Tenho Prova de Matemática. Passemos então aqui para a nossa questão, que é de 2019.2, prova da primeira fase, modelo 1, questão 33. Considere um bloco com massa igual a 3 kg, que parte do repouso do alto de um plano inclinado, como representado na figura. Sabe-se que o bloco chega à base do plano inclinado com velocidade de módulo igual a 4 metros por segundo e continua seu movimento sobre a superfície horizontal até parar. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre mecânica, admitindo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando-se as dimensões do bloco, é correto afirmar. Bom, as alternativas veremos cada uma em detalhe durante as resoluções, para a gente ganhar tempo. E se ficou dúvida aí na leitura do texto, então aquela velha recomendação que eu dou, dê uma pausa aí, releia novamente. Quando tiver tudo ok, então retome o vídeo e passemos para a nossa resolução. Bem, vamos inicialmente aqui revisar alguns dados que a questão nos forneceu. Vejamos aqui. A altura da rampa, que é de 2 metros, a massa do bloco, que é de 3,0 kg, a velocidade inicial no topo da rampa é 0, já que o bloco será abandonado, a velocidade final na base da rampa é de 4 metros por segundo, ou seja, a velocidade final de descida, e a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos então aqui para a alternativa A. O bloco tende a parar na superfície horizontal por não haver força atuando sobre ele. Então, a alternativa fala que o bloco irá parar na superfície horizontal por não haver uma força atuando sobre ele. Mas vamos ver aqui, então, quais são as forças que existem, que atuam sobre o bloco na superfície, enquanto ele se movimenta na superfície horizontal. Então, nós temos aqui 3 forças, que é o seu peso, devido à ação da gravidade. Como reação, a superfície aplica a força normal no bloco, e uma vez parando, óbvio, temos aí uma força retendo este movimento, que é justamente a força de atrito, portanto, temos aí uma alternativa falsa. Tranquilo? Vamos então aqui para a nossa alternativa B, que afirma que a energia mecânica do bloco é conservada ao longo do seu movimento. Ou seja, essa energia mecânica, a alternativa, está afirmando que nós temos aí um sistema conservativo. Vamos então aqui ver, de acordo com nossos conhecimentos, temos aqui, uma vez que o bloco atingirá o repouso ao longo da superfície horizontal, sua energia mecânica, que inicialmente é do tipo gravitacional no topo da rampa, será dissipada ao longo do percurso. A alternativa faz referência a todo o movimento, desde a descida até a superfície horizontal. Então, considerando-se que o bloco irá parar no final do seu movimento na superfície horizontal, temos, portanto, aí um sistema dissipativo, ou seja, a energia mecânica, portanto, não será conservada, o que nos dá uma alternativa falsa. Como complemento, para reforçar nossos conhecimentos, vejamos aqui, havendo forças dissipativas, como forças de atrito, o sistema mecânico é, portanto, dissipativo, isso é, um sistema não conservativo, e no qual a energia mecânica, portanto, será dissipada. Ok, então, vamos então aqui para a nossa alternativa C. O trabalho realizado pela força de atrito, enquanto o bloco desce o plano inclinado, foi de menos 30 joules. Vejamos aqui, então, uma informação, digamos, caso você já saiba reforçar nossos conhecimentos, vejamos aqui. Em sistemas dissipativos, o trabalho realizado pela força de atrito corresponde à energia dissipada, que é a variação entre as energias mecânica inicial e final. Eu deixei em destaque aqui, porque algumas pessoas não se atêm a esse fato daqui, já que comumente nós calculamos o trabalho de uma força, inclusive da força de atrito, quando for necessário. Esse trabalho pode ser calculado como sendo o produto da força pela distância, ou então pode ser calculado pela variação da energia cinética, ou até pela área do gráfico, quando for necessário ou quando for o caso. Mas também para uma força dissipativa, como força de atrito, o seu trabalho, conforme está destacado aqui, pode ser calculado como sendo a diferença entre
a diferença entre a energia mecânica inicial e final, ou seja, a variação da energia mecânica do seu início até um determinado ponto final. Ok? Então, vamos então aqui, vejamos. Energia mecânica no topo da rampa, ou seja, lá em cima, quando o bloco começa a descer a rampa. Em qualquer ponto da trajetória, a energia mecânica é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial. Só que no começo do movimento, no topo da rampa, a velocidade é nula e, portanto, a energia mecânica se resume apenas à energia potencial, que é do tipo gravitacional, ou seja, dado pelo produto da massa vezes gravidade vezes altura. Portanto, colocando aí os valores correspondentes, temos uma energia mecânica inicial de 60 joules. Agora, vejamos a energia mecânica na base da rampa, já que a alternativa cita esse trabalho realizado enquanto o bloco desce o plano inclinado. Novamente, para qualquer ponto, a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Tomando a base da rampa como plano referencial, ou seja, altura zero, então a energia mecânica na base da rampa resume-se a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, colocando, portanto, aí os valores correspondentes, temos uma energia mecânica aí de 24 joules. Como o trabalho pode ser calculado pela variação da energia mecânica, então vejamos aqui. O trabalho dessa força de atrito, portanto, é igual à energia mecânica final menos a inicial, que é dado por 24 menos 60, 24 menos 60, final menos inicial, a ordem aqui importa, temos, portanto, aí um trabalho de menos 36 joules. O sinal negativo, óbvio, refere-se ao fato do trabalho, neste caso, ser uma força contrária ao movimento e, portanto, é uma força de resistência, o que nos dá um trabalho negativo. Ok, então? Portanto, aí mais uma alternativa falsa e passemos aqui agora para a alternativa D. O módulo da força de atrito que atua sobre o bloco durante a descida no plano inclinado é de 9,0 metros. Então, a alternativa faz uma referência aqui apenas ao movimento de descida do plano inclinado. Tudo bem? Vamos confirmar essa força de atrito essa força de atrito enquanto o bloco se movimenta descendo o plano inclinado. Veja bem, temos aqui um desenho da situação. O bloco aqui sobre o plano inclinado. Vejamos aqui algumas forças atuantes sobre o bloco. Temos aqui, por exemplo, o peso P, sempre verticalmente dirigido para baixo. Não é? Temos aqui a força normal aplicada pela superfície do plano inclinado sobre o bloco. Lembrando que a característica principal da força normal é que ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Ok? E temos aqui ainda a força de atrito contrária ao movimento de descida do bloco. Tudo bem? Sabemos que quando uma força é oblíqua à direção de movimento de um corpo, nós podemos decompor esta força. Neste caso aqui, o peso é uma força oblíqua à direção aqui do movimento do bloco, que é essa daqui, direção paralela à rampa. Então, a rampa, plano inclinado, como quiser chamar. Então, vamos decompor essa força peso aqui em duas componentes conhecidas, que são suas componentes PY e PX. Sumi aqui com peso, mas na verdade ele está presente. Aqui é apenas a decomposição da força peso, ok? Bem, portanto, um diagrama de forças relativo a este corpo daí. Bom, para o movimento aqui, portanto, do que nós devemos calcular, que é a força de atrito, não nos interessa aqui a componente PY neste momento e a normal, portanto, nós vamos apagar elas aqui, mas importante, elas estão presentes, elas estão existindo aí, estão sendo aplicadas sobre o bloco, ok? Então vamos eliminar essas duas forças aí, apenas para simplificar nosso esquema, já que essas são as duas forças que atuam na direção do movimento, sendo Px a favor do movimento e a força de atrito contrária. Vejamos aqui então, antes, só sinalizando aqui que esse é o deslocamento do bloco sobre a rampa, que nós vamos chamar aqui de ΔS, que é o caminho percorrido. Vejamos então aqui. As forças atuantes, portanto, na direção do movimento durante a descida, são a componente do peso paralela à rampa, Px, e a força de atrito, Φ. Ok? Vamos então aqui, através desse triângulo retângulo aqui, que compõe o comprimento da rampa, sua altura e sua projeção horizontal, podemos então descobrir qual é o ΔS, que é justamente o percurso aqui, o quanto vai percorrer o bloco. Aplicando aqui a razão trigonométrica do seno, temos então que o seno de 30 graus aqui vai ser o cateto oposto, que é a altura, dividido pelo deslocamento ΔS,
Portanto, aí basta colocar os valores correspondentes e teremos aí um deslocamento de 4 metros, que é o comprimento da rampa e é o percurso feito aqui pelo bloco em sua descida, ok? Na descida, então, temos ainda aqui, usando aqui a equação de Torricelli, nós podemos, então, aqui calcular esta aceleração. Veja só, está aqui, então, a velocidade final na base da rampa, 4, fornecida pela questão, não é isso? A velocidade inicial é 0 também, já que ele parte do repouso, enfim, e o caminho percorrido, 4, que nós calculamos, e aí, portanto, vamos ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos, então, aqui agora aplicar a segunda lei de Newton, onde a força resultante é massa vezes a aceleração, e a força resultante para este caso aqui é a força que acelera, Px, a componente do peso, menos a força que oposta ao movimento, que é a força de atrito. Então, vamos só substituir aqui, Px menos o Φ, é, portanto, a massa vezes a aceleração. Px é o produto do peso vezes o seno do ângulo. Então, vamos apenas abrir a fórmula aqui para a componente Px, peso vezes o seno, o restante está tudo aqui. Agora vamos só colocar os valores aí, tudo que temos, e portanto aí temos uma força de atrito de 9 newtons, e portanto esta alternativa é verdadeira. Ok? Na verdade essa força de atrito ela é negativa, já que é uma força oposta, mas a questão pede módulo, e portanto corresponde aqui à alternativa. Pois bem, nossa alternativa verdadeira está aí, mas vamos só aqui ver o porquê que a alternativa é falsa. Vejamos aqui. Se os coeficientes de atrito nos planos inclinado e horizontal forem idênticos, então o módulo da força de atrito no plano horizontal será menor do que no plano inclinado. Então, vejamos aqui. Sendo a força de atrito proporcional à força normal, que as superfícies aplicam aos corpos nelas apoiados, para este caso, a força de atrito no plano inclinado é apenas uma fração do peso, enquanto que no plano horizontal corresponde ao próprio peso. Essa afirmação aqui já nos dá como sendo uma alternativa falsa. Mas vamos então aqui comprovar isso matematicamente, para que você entenda exatamente o que é que nós estamos afirmando aqui, quando nós dizemos que a força de atrito no plano inclinado é apenas uma fração do peso, enquanto que no plano horizontal corresponde ao próprio peso. Vejamos aqui, a força de atrito sempre é o produto do coeficiente de atrito pela força normal, mas a força normal no plano inclinado nós já sabemos e vimos na figura da alternativa anterior, que corresponde à componente PY, está aqui, e PY é o produto do peso vezes o cosseno. Então a força de atrito, vai ser μ vezes o peso, μ é o coeficiente de atrito, vezes o peso vezes o coeficiente de 30 graus. Então, colocando aqui os dados que nós temos, portanto, aqui a força de atrito no plano inclinado como sendo 26,1 vezes o coeficiente. Olha porque que na afirmação aqui, foi dito aqui, que a força de atrito é apenas uma fração do peso, porque PY aqui não é exatamente o peso, mas apenas uma fração dele, já que é o peso vezes o cosseno do ângulo. Finalmente, aqui no plano horizontal, nós temos que a força de atrito, novamente, como cálculo geral, é o coeficiente vezes a força normal, só que neste caso aqui, no plano horizontal, é o coeficiente vezes o peso, portanto, é o coeficiente vezes 30. Temos, então, aí que é 30 vezes o coeficiente e, portanto, confirmando aqui como sendo uma alternativa falsa. O que é que a alternativa diz aqui? Apenas para relembrar, se os coeficientes de atrito nos planos inclinado e horizontal forem idênticos, então o módulo da força de atrito no plano horizontal será menor. Na verdade, nós temos aqui o oposto. Pois bem, gente, valeu, muito obrigado aí. Caso tenham gostado do vídeo, dê uma curtida aí. Também, se tiver interesse aí, mais uma vez peço, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você seja avisado das próximas questões que eu estarei colocando. Tudo bem? Mais uma vez aí, obrigado, agradeço pela atenção e valeu, até a próxima.